Hoje eu vou te contar como e por que eu comecei a investir do zero e isso me fez ver o dinheiro de forma diferente. Então fica até o final do vídeo. Me chamo Leonardo Netti, sou personal trainer hoje, por isso eu criei o canal Personal Invest. Hoje eu já invisto um valor considerável, né? Bem considerável, acima da população brasileira. Foi bem pouco no início, mas hoje, graças a Deus, e eu estudando, vendo curso, aperfeiçoando, consigo investir um valor considerável e construindo o patrimônio do zero. Só que bem antes disso, já trabalhei em shopping. Um dos trabalhos, trabalhei com meu pai. Meu pai sempre foi pedreiro, né, a vida inteira. E eu trabalhei como auxiliar de pedreiro com ele. Não tenho vergonha nenhuma, na verdade, muito orgulho disso. Só que eu, nessa época, eu não guardava dinheiro, né? Recebia bem pouco, não guardava dinheiro. Porque eu via falar que o dinheiro foi feito para gastar. Olha essa bobagem, né? Então, o que o dinheiro que eu pegava, eu gastava. Comprava as coisas supérfluas, né? E gastava. Foi que comecei a estudar, me formei em educação física no ano de 2019, comecei a ganhar dinheiro e comecei a gastar também. Comecei a guardar para comprar um carro. Esse era o meu sonho, comprar um carro. Foi que chegou o ano de 2020, eu estava com aproximadamente 17 mil reais e eu ia nas concessionárias, só que não dava certo para tirar o carro, graças a Deus, né? Que 2 meses depois, 2 meses, 3 meses depois, chegou a pandemia. Todos os meus alunos cancelaram os contratos e eu, durante 4 meses, sem entrar um dinheiro, sobrevivi com esses 17, 16 mil reais. Olha só. Foi daí que ligou o alerta, né? Eu precisava guardar dinheiro, precisava fazer alguma coisa para não passar por isso de novo. E se acontecesse uma outra pandemia ou algo do tipo? Como eu ia sobreviver? Foi então que eu comecei a entrar em plataformas, né? Em bancos. Então foi que eu comecei a investir sem conhecimento nenhum. Perdi algum dinheiro, perdi quantidade pequena, né? Que eu investia bem pouco, mas perdi. Aí eu falei, tá errado de novo. Foi que eu comecei a estudar, especializar, fazer cursos, de mais cursos, ler livros, vários livros. E foi então que eu comecei a investir de novo. Eu era um investidor muito conservador mesmo. Tanto que eu comecei com 50, 60 reais a investir. E eu fui estudando e fui aumentando meus aportes. Meus aportes fui aumentando, fui aumentando. Hoje já invisto com um pouco mais de segurança. Toda pessoa que quer investir ou começa a investir, o maior medo, eu vou falar também por mim, né? O maior medo é perder dinheiro, obviamente. Ninguém quer perder dinheiro. Então, foi que eu comecei a estudar, a me especializar na área, a ver os investimentos de risco, investimentos que não têm tanto risco, né? Risco quase zero. E eu fui aplicando aos poucos. Mas o que mudou mesmo foi eu ter a minha reserva de emergência. Vou dar um exemplo. Se meus gastos fixos eram 2 mil reais, eu calculava durante 6 meses, tentava guardar esse valor durante 6 meses, né? Que a soma seria 12 mil reais. Então tinha que estar guardado esses 12 mil reais para uma eventual situação, entendeu? Eu ficar doente, ou Deus o livre e guarde, uma nova pandemia, ficar 2, 3, 4, 5, 6 meses parados, aquele dinheiro ia lá pagar as minhas despesas básicas, né? Então, eu separei esse dinheiro. Depois daí, foi que eu comecei a investir em algo mais estável. Vou dar um exemplo, Tesouro Direto. Só que eu queria ganhar um pouco mais, né? Eu queria ter um pouco mais de rentabilidade. Foi que comecei a estudar por fundos imobiliários, ações, ETFs internacionais, né? Tanto que eu invisto também no exterior. Todo investidor, ele não tem bola de cristal para saber, poxa, vai dar certo lá. Ele tem análises. Ele olha a empresa, vê se é uma empresa sólida, vê se paga com frequência, né, os proventos, os dividendos, e aí sim investe. Mas nem sempre dá certo. Eu vou dar um exemplo de uma que eu investi. Ela dá uma rentabilidade muito acima das outras, que é o primeiro ponto, você tem que ter cuidado.
foi que eu investi lá pagando direitinho, só que ela não sustenta, não vai sustentar para o resto da vida, não vai sustentar para o resto da vida. Foi que despencou o valor das ações. Então, teve gente que perdeu 50% do valor total. Eu tive uma leve perda de 20%. Hoje a empresa paga normal de dividendos, paga normal, só que teve a desvalorização. Então, todo investidor ele tem medo disso. Então, é normal. Aprendi com meus erros. Hoje eu sou bem cauteloso mesmo. Faço uma análise completa de todas as empresas, né, antes de investir. Eu comecei a investir mesmo na metade do ano de 2022, próximo 2023. Por quê? Se a pandemia foi em 2020. Eu comecei aos poucos a trabalhar, né? Tanto comecei, eu voltei a trabalhar na academia, a ser professor de academia, e os alunos de personal foram chegando. E com o dinheiro eu só pagava minhas despesas fixas, né? E guardava bem pouco para reserva de emergência. Aí, 2022, no mês de 2022, eu comecei a investir mesmo com 50, 60 reais. Tanto que no decorrer dos vídeos eu vou mostrar o meu primeiro provento, meu primeiro dividendo, foi 2022. E eu comecei a investir. Comecei a estudar ainda mais e tentando progressivamente aumentar os meus aportes, né? Porque eu não quero depender futuramente do INSS, que infelizmente é um salário mínimo, e conheço muita gente hoje, idosos, né, que recebe, que é justamente só para pagar as despesas de medicamentos, só, não dá para fazer nada. Então, em 2022, no meio de 2022, eu comecei a investir tanto em renda fixa quanto em fundos imobiliários, ações, e aumentando meus aportes gradativamente. Hoje, eu tenho como meta jogar um valor específico, né, para não deixar cair. E se sobrar um dinheiro para investir mais, também não investo mais, já deixo para o mês que vem, para deixar algo equilibrado, mas principalmente constante, constante. Hoje eu miro a longo prazo, daqui próximo a me aposentar, para eu ter, para mim, para minha esposa, hoje eu sou casado, uma renda muito boa para a gente viver bem, viajar para onde a gente quiser, comprar o que a gente quiser, não depender da aposentadoria do INSS. Porque eu criei o canal no YouTube. Eu separei por tópicos aqui, por isso que eu tô lendo, tá? Em primeiro lugar, eu gostaria de compartilhar, né, com muita gente. Eu vejo muita gente compartilhando e eu achei justo também de compartilhar. Pessoas comuns que não recebem, não ganham tanto, mas querem fugir, eu falo, fugir da corrida dos ratos, né? Pra gente não depender de fato do governo futuramente. Então, eu criei esse canal para compartilhar conhecimentos com vocês, ajudar de fato a quem precisa investir, a quem não tem segurança, né, que é muito inseguro, dizer que não é um bicho de sete cabeças, não precisa de muito dinheiro para investir. Tem cotas de R$ 10 de fundos imobiliários, você consegue investir 30, 40, 50 reais de ações e por aí vai. Então, essa foi o principal objetivo, né, de criar o canal. E de dizer que de fato não é um bicho de sete cabeças, é algo um pouco mais complexo, mas simples. Então, com estudo, com conhecimento, dá para investir de forma segura, mas principalmente, eu vou falar sempre no vídeo, com constância. Não pode investir esse mês, não, mês que vem eu não vou investir. Ou daqui a 2 meses eu investo de novo. Não, todo mês, todo mês. Tentar guardar dinheiro para investir todo mês. Você que ficou até o final desse vídeo, e se essa história foi interessante ou fez sentido para você, te peço gentilmente a curtir esse vídeo e principalmente a se inscrever nesse canal, para o YouTube perceber que é um vídeo bom, é interessante, vai ajudar muita gente e indicar para outras pessoas, tá bom? Eu vou tentar postar 2 vídeos ou 3 vídeos por semana. Vou falando aos poucos sobre cada investimento, né? O inicial, o básico, até o mais complexo. Então, muito obrigado por ter assistido esse vídeo. Comenta aqui embaixo. E frisando de novo, é o primeiro vídeo do ano, 1º de janeiro de 2026. E se Deus quiser, ou no final do ano de 2026, ou 1º de janeiro de 2027, eu vou olhar esse vídeo de novo e ver que valeu a pena. Então, muito obrigado e até o próximo vídeo. Valeu!